Olá, amigas e amigos do Estadão. Eu sou Felipe Frazão, repórter internacional do jornal Estado de São Paulo. Converso mais uma vez com vocês e com meu companheiro João Caminoto, que nos fala de Paris sempre. Olá, Caminoto, como vai? Olá, Felipe, olá, amigos aí do Estadão, da audiência. Felipe, onde você está hoje, hein? Esse daí não é Brasília, não. Não é, você tem razão. Mais uma vez, eu estou em viagem internacional, afinal, é importante, né, estar nos lugares também, né, Caminoto? Você tem o privilégio de acompanhar tudo de perto aí na Europa. Na nossa última conversa, eu também não estava em Brasília, a nossa ponte aérea não foi exatamente Brasília-Paris, era Bogotá-Paris, e hoje é Taipei-Paris. Eu estou em Taiwan, né, a ilha de Taiwan, um dos centros nervosos da geopolítica mundial, do comércio mundial, né, da Sem dúvida. tecnologia do mundo, né, é Condutores, um né? Semicondutores. território em disputa, sendo reivindicado por um dos gigantes mundiais, né, pela China, e eu vim aqui para fazer uma visita, a convite do governo. Eles organizam anualmente parte da diplomacia, né, da diplomacia faz esse papel de diálogo com instituições, com organizações de imprensa do mundo todo. A China faz isso também, Taiwan também faz, e nós recebemos um convite para participar do Ministério das Relações Exteriores, dessa missão que eles organizaram, principalmente porque, Caminoto, eles têm hoje, aqui em Taiwan, umas relações diplomáticas muito debilitadas. Desde a década de 90, eles perderam mais de 20 apoios. Caiu de 32 para 12 estados, países que reconhecem Taiwan como um país também, e não como um território da China, como a China reivindica, e que é o caso do Brasil, por exemplo, né, e de todos os países que mantêm relações diplomáticas com Pequim, com a China, governada pelo Partido Comunista. E eles trouxeram um grupo de jornalistas aqui da América Latina para entender um pouco mais de como é a situação, conversar com a autoridade do governo. Por Felipe, isso a gente faz essa conversa hoje sediado daqui. Felipe, o Taiwan, como você falou, é um dos, né, lugares mais ponto nevrálgicos aí da tensão geopolítica internacional, que a China fala que é território, Taiwan não, os Estados Unidos é um protetor de Taiwan, né? E há uma tensão constante, quase diariamente, semanalmente tem notícia de que caças chineses sobrevoaram navios, enfim, Diariamente. diariamente, é uma tensão constante. É justamente isso que eu queria te perguntar, assim, você aí está circulando, conversando com pessoas, com os locais, essa tensão faz parte da rotina, do dia a dia da população? Assim, essa tensão permanente de um potencial conflito militar com a China? Eles faz parte, a gente não consegue perceber isso aqui, por exemplo, onde a gente está em Taipei, no centro, né? A gente circulou bastante aqui, porque as pessoas vivem uma vida cotidiana, normal. Eles se reconhecem, se entendem como um país. Quer dizer, Taiwan tem o controle de acesso, você passa pela imigração, existem forças armadas, existem todas as instituições, né, de um país normal, como qualquer outro, mas o tempo todo você percebe essa tensão quando eu pergunto para as pessoas comuns que não são membros do governo, né, e se conversa, principalmente os mais idosos, as pessoas de meia idade, adultos, eles têm essa preocupação, eles consideram que o risco é real de um conflito, de uma invasão, de uma anexação pela China, como anuncia tantas vezes Xi Jinping, o presidente chinês, como vem reiterando nos últimos anos, desde que foi, sobretudo depois que ele foi reconduzido, né, para mais um mandato, algo terceiro, algo inédito. Muito se fala sobre uma data, sobre especula, e a gente percebe que essa é uma preocupação inerente à ilha de Taiwan, né? Eles querem saber
sobre a sua existência. Isso passa pela economia, passa fundamental, inclusive, para a política aqui local, e, inclusive, foi decisivo, foi tema, né, da campanha, relação, guerra ou não com a China, foi tema da campanha vencida pelo atual partido, que está no governo, o Partido Democrático Progressista, continuará a ser governo, elegeu o atual vice-presidente, conhecido no Ocidente como William Lai, Chang-te Lai, é o nome dele, toma posse agora no dia 20 de maio. Então, a gente entende que a existência de Taiwan, eles consideram que está sob ameaça, né? E eles querem a atenção do Ocidente, sobretudo porque grande parte do que é produzido, né, pela indústria internacional é feito aqui, não só aparelhos eletrônicos, eles são muito bons, né, são muito desenvolvidos em indústria e em hardware, né? Eles, inclusive, Sim. admitem que parte do que eles precisam se desenvolver mais na parte de software, inteligência artificial, nesses desenvolvimentos de programas. Não que eles não tenham, eles têm também, mas eles acham que ainda é um campo em que eles não têm a liderança que eles têm, por exemplo, nos semicondutores, em que chega a 90% dos semicondutores, os chips que vão em celulares, que processam os dados de carros, equipamentos médicos, inclusive soube aqui, não sabia, o domo de ferro, o Iron Dome, que protege Israel, né, que nós vimos tantas vezes aí, tantas vezes falamos, Caminoto, dos disparos do Irã recentemente, antes, no ano passado, dos foguetes lançados pelo Hamas. Ele ali leva componentes, né, semicondutores produzidos em Taiwan com máquinas, e aí que eu vinha a entender aqui também, que é interessantíssimo, né? Por que é que eles têm esta liderança? Eles começaram lá atrás, ainda na década de 80, a formar um ecossistema de empresas que permita a produção desses equipamentos. E tem uma que é a fabricante, a mais famosa, chamada TSMC, que agora está se transferindo para a Europa, para os Estados Unidos, para o Japão, mas são várias outras empresas que fornecem componentes ou insumos químicos. A outra faz o desenho dos chips, né, elabora o projeto, essa fabrica, a outra vai dar o acabamento. Quer dizer, é uma linha, né, uma linha que eles chamam de um cluster, né, de produção, que eles têm aqui, em espaços que o governo fomentou, né, a instalação dessas empresas aqui. Algumas dessas empresas nem são taiwaneses, são estrangeiras, e vieram se instalar aqui. São mais 600 empresas, 170 mil trabalhadores, nos que eles chamam dos parques científicos, levam esse nome, e que são considerados infraestruturas críticas pelo país. Eles consideram, estão incluídas nos planos de defesa, né, nas estratégias de defesa deles, e anualmente eles vão fazendo diferentes exercícios militares de defesa, simulando o que eles consideram que seria um ataque. Hoje mesmo eu tive uma conversa no Instituto para Pesquisa de Defesa Nacional e Segurança, com 4 especialistas acadêmicos, e esse instituto é um think tank ligado ao Ministério da Defesa de Taiwan, que congrega estudiosos no mundo todo, taiwaneses também, especialistas em políticas do Partido Comunista Chinês, em estratégias militares chinesas, e eles entendem que hoje o cenário mais provável seria de uma guerra eletrônica e cibernética, de tentativa de desestabilização, de desinformação, né? Guerra que a gente também vê um pouco se reproduzindo na Ucrânia, mas também uma guerra tradicional, por método tradicional, sobretudo o ataque marítimo e aéreo. Essa é a grande preocupação deles, Camilo. Felipe, qual é, se há, né, qual é a relação do Brasil com Taiwan, em termos diplomáticos, né, em termos comerciais? Há alguma intensidade ou é uma coisa ínfima? Empresas daí estão no Brasil, vice-versa? Existem relações comerciais, são reduzidas, né, sofrem um pouco dessa inexistência atual de relações políticas, praticamente.
Taiwan sim. faz com o Brasil o que faz no mundo todo, praticamente. Hoje, se a gente colocar aí 200 países, né, pouco mais de 190 países que estão no sistema das Nações Unidas, somente 12, mais, considerando também a Santa Sé, estão representadas aqui com embaixadas. Hoje eu tive também num prédio, um edifício, onde funciona um fundo de cooperação e desenvolvimento de Taiwan, que eles usam para fazer cooperação com países, cooperação técnica, agrícola, educação, né, médica, e quase todas as embaixadas estão sediadas nesse mesmo lugar, porque dá para você Na contar, América são do Sul, é Paraguai, né? É o América Paraguai, do né? Sul, somente o Paraguai. E aí Só o você tem Paraguai. Belize, Guatemala, São Vicente, Haiti, algumas outras ilhas da América Central, que mantém relações ainda com Taiwan. Recentemente perdeu Honduras, outras ilhas do Pacífico também, recentemente, e a China está revertendo com essa iniciativa do Cinturão em Rota, com uma ofensiva muito forte, oferecendo financiamento, obras, mão de obra, né? Os chineses chegam Exato. com um pacote completo. Taiwan vem perdendo e com uma dimensão muito maior, né, poderio econômico. Taiwan está perdendo espaço, reconhece isso. E o Brasil está nessa situação que, desde 74, o Brasil tem relações, passou a reconhecer a China, né? Reconhece, recentemente, após a eleição aqui em Taiwan, reiterou que respeita o princípio de uma só China, quer dizer, não se relaciona com Taiwan e entende que o território é parte do que originalmente era a China. Então, o governo brasileiro, inclusive, tive uma conversa com o chanceler, o Joseph Wu, que é o chanceler, ministro das Relações Exteriores há 6 anos, está deixando o cargo. No próximo governo não será escanteado. Ao contrário, será secretário-geral do Conselho de Segurança Nacional, um cargo importantíssimo também. Ele nos comentava especificamente sobre isso. Ele diz que entende a relação do Brasil com a China, complementariedade econômica, comercial, mas que o Brasil não pode olhar para Taiwan, dizia ele, com o olhar chinês, sob a perspectiva da China, de que Taiwan é parte da China. Ele dizia, não, nós somos um país independente, não estamos subordinados, queremos manter a nossa sociedade democrática, aberta, como é, não queremos viver do modo de vista da China, e isso não deveria impedir um aprofundamento de relações comerciais e culturais, e o turismo, que é o que dá para desenvolver. Né? Fica muito Claro. limitada a relação política. O que eles fazem, sim, é claro que tem empresas brasileiras que têm negócio aqui, tem comunidade taiwanesa muito grande em São Paulo, eu Sim, mesmo sim. conheço empresários, tem negócios de parte a parte, não é que não existam, mas não se compara com o que é a China. E o que eles usam é da diplomacia parlamentar. Aliás, é um assunto interessantíssimo, como eles usam os parlamentares, né, e não só do Brasil, que vieram aqui recentemente, mas do mundo todo, da Europa, dos Estados Unidos. Veja, os Estados Unidos também formalmente não têm relação diplomática com Taiwan, mas tem uma lei que determina, né, que obriga, que praticamente mantém uma relação próxima de assistência e uma garantia de defesa, de ajuda de defesa, seja o Partido Republicano, seja o Partido Democrata, e eles também recebem delegações parlamentares aqui o tempo todo, né, para justamente tentar driblar esse bloqueio, praticamente, que a China impõe contra Taiwan nas Nações Unidas, né, nas relações diplomáticas em geral. Interessante, você falou, né, na conversa que você teve aí com o ministro, né? Sobre isso, a questão de que o Brasil precisa parar de olhar Taiwan com os olhos chineses, né? Com a visão chinesa. E eu já ouvi também diplomatas ucranianos falar, é interessante, que é uma coincidência, mas não, ao mesmo tempo faz sentido. O Brasil precisa parar também de olhar o conflito na Ucrânia com olhares de Moscou, né?
faz sentido total. E, assim, Taiwan é um lugar que merece atenção, merece ser conhecido, né? Porque hoje nós temos três pontos muito sensíveis no planeta, né, em termos de conflitos. Obviamente, a Ucrânia, né, pelos atores envolvidos, temos aí o Oriente Médio, Gaza, né, também, e temos Taiwan, onde não há um conflito, mas dada a dimensão dos atores, né, diretos ou indiretos ali, estamos falando aí de China e Estados Unidos, qualquer movimento brusco pode ser muito grave, né? Pode não, será muito grave, no sentido de um potencial conflito de grandes proporções. Muita gente considera que o movimento de Pequim em relação a Taiwan não é se, é quando, né? Quando? Quando a China vai se sentir empoderada, né, ou capaz de fazer esse movimento de tentar a anexação de Taiwan. Então, é um país que merece toda a atenção e o conhecimento, e merece também uma reflexão muito grande da política externa brasileira. E eles aqui, interessante, Camilo, que você falava da Ucrânia, essa comparação, de fato, eles olham também para o que acontece na Ucrânia e refletem um pouco sobre isso, né? Nós perguntamos para o ministro, para outros diplomatas, para esses especialistas em defesa, como é que eles observam, né? Quer dizer, na Ucrânia muitos diziam, não, a guerra com a Rússia da Ucrânia vai ser uma guerra moderna, uma guerra contemporânea, com inteligência artificial, ou guerra de drones, ou com equipamento. E, na verdade, está se mostrando uma guerra também de artilharia, de campo de Sim, batalha, né? milhares de de mortos. blindados, né? De muitas baixas, né? E eles também esperam que isso ocorra um pouco aqui, né? Quando eles falam, não, nossa cenário principal seria. Aí eles dizem, inclusive, que tem uma vantagem, que eles não estão diretamente ligados, né? Rússia e Ucrânia tem território, né? Tem fronteira terrestre. Taiwan e China tem um mar dividindo, mas a parte das ilhas que são controladas por Taiwan, do arquipélago, elas estão muito próximas, assim, a ponto de haver sinal de celular do continente, né, da China, nessas ilhas, para as pessoas que estão lá, são muito, muito próximas. E hoje um dos especialistas do Instituto desse think tank, do Instituto de Defesa, né, de Pesquisa em Defesa Nacional e Segurança, dizia que se a China invadir uma dessas ilhas que estão ali nas imediações, praticamente é como se ela reconhecesse que Taiwan é independente, quer dizer, que o território não lhe pertence. Mas, por outro lado, eles diziam, cabe a nós, taiwaneses, defendermos a nossa existência, né? Nós precisamos introduzir essa cultura da nossa população, nós precisamos nos defender por conta própria, mas também admitem que sozinhos não conseguirão. Existe essa ideia de que, por exemplo, a indústria de semicondutores, que qualquer conflito geraria um prejuízo global, e gerará certamente um prejuízo global, porque hoje a cadeia de suprimentos passa fundamentalmente por Taiwan. Veja a Covid-19, já parou fábricas no Brasil, fábricas de automóveis, ou tiveram que mudar os automóveis por falta de suprimento de chips. Recentemente o terremoto aqui, que aliás em Taipei você não vê nenhuma evidência, né? Foi mais ao centro-sul da ilha, mas eles aqui têm toda a arquitetura previamente projetada para suportar abalos sísmicos. Eles tem essa arquitetura aqui, tem essa arquitetura do ecossistema de semicondutores, e eles não entendem também, né, que isso seria, Caminoto, existe essa teoria de que seria um escudo, né, que isso funcionaria como uma espécie de elemento dissuasório, que a China também teria muitos prejuízos se invadisse Taiwan, né, toda a cadeia de suprimentos global, então que todo mundo, ao mesmo tempo, teria que tentar ajudar a defender Taiwan. Eles diziam, olha,
quem poderia ajudar? Os Estados Unidos, mas eles entendem que, na verdade, qualquer país em que se use um telefone celular, ou seja, o mundo todo, deve se preocupar com a questão de Taiwan, porque todos serão afetados, né, Sim, e por um inclusive desastre. quando houve o terremoto aí, os mercados, as empresas ligadas à Ficarão, né? tecnologia sofreram baixas, né, quedas, porque é um potencial de dano enorme, é enorme. E há E foi, uma e foi mínimo naquela ocasião, né? Foi uma foi mínimo, interrupção temporária, foi mínimo. Mas mesmo assim, assustou. Imagina então um conflito, né? um conflito. Mexeria com os mercados, eles falam. Isso tudo levou a teorias, né, que muito se discute, que é essa coisa do escudo de silício, essa ideia, né, de que, bom, como qualquer mínimo abalo poderia ter um prejuízo financeiro para o mundo todo, inclusive para a própria China, isso protege, entre aspas, Taiwan de um eventual ataque, de uma invasão. Mas, ao mesmo tempo, eles estão transferindo as fábricas para outros países, né? A longo prazo, pode ser que essa dominância, talvez eles não percam, eles trabalham para não perder, para estar sempre 10 anos à frente no domínio da tecnologia, mas ele talvez se reduza essa dependência, né? É um movimento que a gente está vendo na indústria no mundo todo, em diferentes setores e segmentos. E essa ideia dessa proteção, né, a gente também explorou aqui com as autoridades, e disse, olha, na verdade, me disse o ministro, eu perguntei especificamente sobre isso, se ele considerava que poderia haver um enfraquecimento desse conceito. Ele disse que, olha, na verdade, se a China decidir invadir, não vai ter escudo suficiente que nos proteja, né? Nada será útil, né? Tudo isso vai ser uma ideia facilmente superável, porque o poderio militar chinês hoje, ele reconhece, cresceu demais, né? Eles têm, e é um exército muito maior, o exército de libertação popular não se compara com a capacidade de Taiwan. Taiwan precisa de ajuda internacional para se defender. E claro que confia nas promessas todas dos Estados Unidos, reiteradas agora recentemente, enviaram nova ajuda, né? Anualmente enviam recursos para cá, mas é interessante a gente perceber essas nuances. Ao mesmo tempo que eles reconhecem tudo isso, eles dizem o seguinte: na verdade, a gente sofre tanta pressão, e eles nos contavam que a nossa percepção, a percepção taiwanesa, é de que a China não quer invadir, não quer enviar militares, fazer uma anexação como Putin fez. E o que a China quer, e vai lidar com isso até o limite, é pressionar, 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 a ponto de conseguir o que é o desejo do Xi Jinping, do Partido Comunista, sem a necessidade de tocar em armas, né, por assim dizer. E sim Certo. pelo um convencimento, por uma espécie de retórica, né, às vezes com a pressão que chega a isso que você comentava, né, o envio diário de aeronaves, um bloqueio Sim, naval, que eles simulam, disparos de mísseis em testes, tudo mais, mas tudo isso para pressionar, tensionar aqui a ilha. E sim, acontece. sim. É uma situação permanentemente tensa, vamos dizer assim, né? Complicado. Mas eu acho também que essa tentativa chinesa, né, de fazer através da pressão, né, pressão diplomática, pressão política, pressão econômica, ela tem um limite também, né, de efetividade. Mas vamos acompanhar. Agora, enquanto você está aí em Taiwan, eu já sei que é tarde aí, né? Você tá num fuso horário 11 horas à frente do Brasil, acho que 11 horas, 6 horas à frente daqui de Paris. A coisa nos Estados Unidos, Felipe, está intensa, né? Eu tenho visto no O, noticiário, passado o olho então, aqui nos momentos da. acabei de checar aqui até nós estamos falando aqui das manifestações, né, dos estudantes nas universidades, pró-Palestina, estão ocupando universidades, teve muito quebra-quebra.
Em alguns casos teve ataques, agressões verbais ou físicas contra judeus, né, estudantes, professores. O Biden acabou de falar, falou que a ordem tem que prevalecer, que há o direito à manifestação, mas não pode haver o caos, né? Não pode haver o caos. A gente viu aí nessa semana já os eventos de Colômbia, a entrada da polícia, depois em outras faculdades também, a Universidade da Califórnia, e é uma situação. Eu acho que o presidente Biden, na minha opinião, está correto, né, no sentido de que uma coisa é o direito ao protesto, à manifestação, mas não a violência, a destruição e a intimidação. Agora, para ele, pessoalmente, ele ficou um bom tempo sem se manifestar. Politicamente, a gente abordou isso semana passada, é muito, muito complicado, né? Nós temos aí alguns meses das eleições. Ele é um eleitorado, potencialmente, eleitorado acadêmico e estudantes, professores, que potencialmente vota mais nos democratas, né? Mas há uma insatisfação muito grande. O Biden tem sido alvo de muitas críticas, inclusive no bojo desses protestos. Então, resta saber se o impacto, né, a gente tem algum tempo ainda, se o impacto disso vai de alguma maneira prejudicar a candidatura à reeleição do Biden. Tanto porque a gente não vê uma perspectiva de final do conflito em Israel, né? Felipe, teve aí, está havendo aí, parece que houve alguns avanços, negociações, cessar-fogo, troca de, né, os sequestrados, né, pelo Hamas no ano passado, por prisioneiros palestinos, mas não há nenhum avanço concreto por enquanto. Então, isso vai perdurar, né? O que está surpreendendo muita gente é a maneira como esse, essa situação em Gaza pegou, incendiou os estudantes, o mundo acadêmico americano, né? Nós temos aí, como, por exemplo, a questão da urgência ambiental, que também é um tema, né, importante, inclusive muito sensível para os universitários, estudantes, mas não consegue ter esse impacto, né, que está tendo essa questão de Gaza e que não dá sinais de que vai ceder. E também não dá sinais que vai ficar restrito aos Estados Unidos. Aqui mesmo em Paris nós estamos tendo manifestações diárias na Sciences Po, a universidade aqui em Paris, houve também ação da policial e a tendência é que essas manifestações continuem. Então, é uma situação complicada para o governo americano. Então, E o é um Blinken, assunto que nós vamos voltar, né? e o Blinken de novo, né, no Oriente Médio, né, foi novamente para tentar, visitou, se não me engano, os países do Golfo, se reuniu com eles, novamente para tentar Exato. destravar essa, esse acordo, né, uma espécie de entendimento, mas Um cessar-fogo, né? Um cessar-fogo que permitiria a troca, mas o problema é que Israel já deixou claro que um cessar-fogo permanente não aceita, né? O Netanyahu e o Hamas quer um cessar-fogo permanente, né? Por motivos óbvios, os dois lados. Então, esse é o grande, nesse momento, a questão de como. Agora, a pressão política sobre Netanyahu não para estava de sendo. crescer, né? É, Porque ele está claro, né? Principalmente que a liberação dos reféns que ainda permanecem na mão do Hamas e que ainda estão vivos, até agora a ação do governo israelense não foi eficaz para facilitar ou para buscar de uma maneira concreta essa. Então, a impaciência da sociedade israelense está crescendo muito em relação a isso. é compreensível, né? Se a gente pensar sobretudo do ponto de vista das famílias e não dá Sim, para imaginar aqui essa angústia que essas pessoas estão vivendo, sim, enfim, sem saber se seu parente, seu ente tá vivo, está morto, em que condições, que tipo exato. de, de o que pode estar sofrendo, né? O que pode estar passando.
gravíssimo E não tem é perspectiva, duro, né? né? Quando você não vê perspectiva, né, Felipe? Porque conflito, 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 mas o conflito não está levando, ninguém consegue vislumbrar que o conflito e a ação armada israelense vai levar a essa liberação. Muito pelo É. contrário, né? Pode ser um fator muito contrário. Então, eu acho que essa pressão sobre Netanyahu é muito forte nesse momento e só vai crescer. Só vai crescer. Esperamos que isso. A gente, aliás, conversa, semana após semana, tantas vezes vai falando, será que É, agora vai, né? Enfim, é difícil. seria Semana que uma vem você notícia está em que Brasília, gostaríamos. né? Sim. Semana que vem E você está em aí, Brasília ou algum outro lugar do mundo, Felipe? não, por enquanto, Brasília. Mas, Tá mas você certo. veja que gostaríamos de dar essa notícia, né? De que, Eu olha, houve um gostaria, acordo, adoraríamos. Aliás, se ela efetivo, ocorrer, nós vamos fazer uma edição extraordinária que a gente sem faz, dúvida, que merece. sem dúvida, sem dúvida. E aí também, olha, depois convido vocês que nos acompanham aí, que tanto gosto nos dão de participar, de conversar, de nos assistir. O Estadão vai publicar depois algumas matérias interessantes aqui sobre Taiwan, né? Sobre essa questão da guerra, né? Que, aliás, não falei, mas era do famoso, né, livro A Arte da Guerra, do filósofo chinês Sun Tzu. E É, aí que livro vem de essa ideia. cabeceira, né? Todo mundo precisa ler ou falar que leu, né? É o tipo do livro que todo mundo. Brasília adora esse livro, né? Ele mesmo que eles consideram, né? Olha, precisamos ler por esses olhos também, né? A China vencer, derrotar um inimigo sem ir lutar, sem ir para a batalha. É um pouco disso que dessa pressão quase psicológica, né? Política, por outros meios, outros métodos. Aqui, por enquanto, é isso que está valendo. Também não Tá sabemos certo. até quando. Em outras partes do mundo não é bem assim. Vocês vão saber sempre, vamos trazer o máximo de informações possíveis aqui, reflexão, na nossa conversa semanal. Semana que vem, estamos de volta. Obrigado, um grande abraço, Caminoto, e até a Um próxima. grande abraço, Felipe. Boa viagem aí. Aproveite e um abraço a todos aí, a audiência do Estadão. Tchau, tchau.